Olá, tudo bem, professores? Meu nome é Alexandra Farias, sou PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino de Mauá. Agradeço muito o convite das meninas dos anos iniciais e que seja uma excelente formação a todos nós. Vamos lá? Professores, para esse ATPC, nós vamos continuar nas trilhas de alfabetização, vamos falar um pouquinho da educação especial. Os estudantes que estão no quarto e no quinto ano, com hipótese de escrita entre pré-silábico, silábico sem valor, silábico com valor sonoro, e já está no quinto ano, nós podemos pensar em duas possibilidades. Uma seria de uma vulnerabilidade. Esse aluno, ele pode ser que ele esteja por alguma situação de risco, precisa verificar com a escola se não é com um caso de se encaminhar para um conselho tutelar. E a segunda hipótese seria, será que ele não é um aluno de educação especial? Porque se ele está no quarto, no quinto ano, e ainda não tem valor sonoro, ele é pré-silábico, então o que a gente precisa fazer? Precisa aconselhar a família, precisa entrar em contato para que essa criança passe por uma avaliação médica e possivelmente seja diagnosticado com alguma deficiência. E aí, se a mãe procura o posto de saúde, passa com o pediatra, possivelmente vai ser encaminhada para o neurologista, e essa criança recebe um laudo de deficiência, seja qual for, pode ser a deficiência intelectual, pode ser o autismo, ela recebendo um laudo, ela vai ter direito de ser inscrita em sala de recursos. E o aluno ele vai ser atendido no contraturno da sua sala regular. Se ele vai no período da manhã, será atendido à tarde. Se for à tarde, será atendido de manhã. E o professor especialista irá desenvolver competências para que esse aluno possa se alfabetizar, fazendo visitas à sala regular e firmando o ensino colaborativo. O ensino colaborativo, ele vem muito forte, onde um professor vai aprender com o outro. Nesse ensino colaborativo, os professores de sala de recursos, eles vão até a escola, faz uma solicitação, ele vai até a escola, ele participa do ATPC, ele vai até a sua sala de aula regular, ele vai poder te auxiliar da melhor forma possível para que esse aluno possa ser alfabetizado. Objetivo: garantir alfabetização e multiletramento em língua portuguesa e matemática. Utilizar todos os recursos possíveis. Por exemplo, trabalhar com todas as metodologias que for possível para atingir os nossos objetivos, desse multiletramento do nosso aluno. Se for o caso e for necessário trabalhar com o método fonético, ele pode ser utilizado em formas de jogos, de recursos digitais. Dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Qual a diferença? As dificuldades de aprendizagens, elas podem ser de ordem emocional, separação dos pais, cultural, ambiente com pouco estímulo, escolar, metodologia inadequada, vínculo com o professor, mudança de escola. Transtorno, quando acontece o transtorno da aprendizagem? É uma inabilidade específica, pontual. Trata-se da disfunção neurológica de assimilação. Leitura e escrita, a dislexia. Da escrita, a desortografia. Matemática, a descalculia. De atenção, o TDAH. Importantíssimo. Dificuldade e transtorno de aprendizagem não fazem parte do público-alvo da educação especial. E não tem como a gente falar de educação especial sem falar da adaptação curricular. Porque, por exemplo, se meu aluno está no quarto ano e não está alfabetizado, eu preciso trabalhar os conteúdos do quarto ano, mas com foco em alfabetização. Nas escolas de anos iniciais é mais fácil, porque você, professor do quarto e do quinto ano, pode fazer parceria, colaboração com os professores dos anos iniciais, do primeiro e do segundo ano. Pega o seu conteúdo e faz uma adaptação, pega a parte fundamental, o que é mais necessário para esse aluno aprender.
E aí você tem como fazer essas adaptações. Introdução de conteúdos, os critérios de avaliação eles têm que ser diferentes, eles têm que ter um tempo maior para poder fazer uma avaliação. A proposta educacional e a natureza das necessidades educacionais apresentadas pelos estudantes, mudança na temporalidade dos objetivos, conteúdos, condução e avaliação. Possibilidade de acrescentar elementos na ação educativa, como, por exemplo, sistemas alternativos de comunicação, sistema Braille, alfabeto dígito manual, entre outros. E nessa comunicação alternativa, eu posso usar imagem, eu posso usar não só a escrita, eu posso usar um podcast, eu posso usar uma expressão corporal, eu posso usar qualquer tipo de comunicação, da forma que o aluno possa compreender os conteúdos apresentados. E também precisa sempre pensar no interesse desse estudante. Porque, assim, se é algo que lhe chama atenção, que lhe é interessante, com certeza ele vai querer participar e estar junto, e querer aprender aquele conteúdo. Eu trago também para vocês, professores, algumas dicas, porque vamos supor, eu tenho na minha sala um aluno autista, eu tenho um aluno deficiente intelectual. Quais as principais características desses alunos? A gente precisa ter claro que cada deficiência, ela tem a sua especificidades. Eu trago aqui em linhas gerais, para que você possa pelo menos ter um norte de como trabalhar com esses alunos. A deficiência auditiva, o DA, perceber o tipo e a distância em que o estudante reage aos sons. Quando for conversar com um estudante que utiliza aparelho auditivo, verifique se o aparelho está ligado e sempre converse de frente para o estudante. Estamos em pandemia, temos que usar a máscara. Complica um pouco para o deficiente auditivo, porque ele faz geralmente a leitura labial. Mas não podemos deixar de usar máscara e, se possível, usar o face shield, porque ele vai ter acesso à sua boca, ele vai conseguir enxergar a sua boca. Utilizar gestos ou língua de sinais, libras. Então, quando o estudante ele é surdo, ele tem o direito, a escola pode solicitar um profissional que é o intérprete de libras, para acompanhar essa criança e lhe ensinar as libras. Procurar meios de comunicação, gravuras, gestos, expressões. Observar o estudante apresenta dificuldades de relacionamento. Deficiência física. Estimular sua independência e desenvolvimento de suas potencialidades. Devem ser auxiliados quando necessário. Nunca fale com o estudante atrás da cadeira de rodas. Se o estudante faz uso de muletas ou bengalas, oferece informações aos estudantes a fim de que fiquem atentos para não machucá-los. Então, colocar também, se sentar, o aluno ele está numa cadeira de rodas. Professor, não fale de cima para baixo com o aluno. Então, procurar sentar e falar com ele na mesma altura, na mesma linha dos olhos. Ter esse cuidado na hora de conversar com o seu aluno. Surdo-cegueira. É o aluno que ele tem as duas deficiências. Então, estimular sua independência e desenvolvimento de suas potencialidades. Respeitar o tempo de aprendizagem. Oportunizar o tempo necessário para a realização das atividades. Adequar, flexibilizar as atividades. Auxiliar sempre que necessário. Então, sempre que você for solicitado, procurar dar atenção para esse aluno. Ele precisa de uma adaptação, de um tempo maior do que os demais. Deficiência intelectual. A pessoa com deficiência intelectual é aquela que possui um atraso no desenvolvimento. Ela não é doente, apenas tem dificuldade de entender,
e precisa que as explicações sejam mais detalhadas. Observar e respeitar o ritmo e estilo de aprendizagem. Ofereça sempre um desafio. Incentivar a autonomia. Ajude sem fazer por ele, pois ele pode fazer sozinho. Compreender que nem todos os estudantes atingirão o mesmo grau de absorção ou de conhecimento. Então, professor, quando você tem um deficiente intelectual na sua sala, as especificidades é observar, é conhecer o seu aluno, respeitar o tempo dele. Ele tem um atraso mental. Às vezes, professor, a gente acaba no dia a dia, na correria, falando, dando 3, 4 comandas ao mesmo tempo. E esse aluno ele não vai acompanhar. Por exemplo, sentem, pega o estojo, pega o lápis, abra o livro de português na página 4. Ele parou lá atrás, sentem. E ele já se perdeu. Então, é ter a delicadeza de passar uma comanda por vez. Senta, pega o livro de português. Quando ele está com o livro de português, abra na página 4. Respeitar o tempo dele. E deixar ele fazer sozinho, sim. Ele vai levar um tempo mais, vai ler com mais dificuldade, mas ele precisa criar a sua autonomia. Transtorno do espectro autista. Não é para rotular. Os estudantes com TEA são únicos, assim como cada um de nós. Respeitar o espaço e a individualidade do estudante. Preparar ambientes bem iluminados e, em algumas situações, sem muitos estímulos visuais. Muitos cartazes, muitas coisas coladas na parede, ele pode se desestabilizar e não compreender. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Evitar ambientes com barulho. Eles têm uma sensibilidade auditiva. Então, os sons altos pode desestabilizá-lo, ele pode não compreender, ele pode entrar em um surto, porque o barulho o incomoda muito. Sempre apresentar a rotina do dia. A criança autista, ela precisa saber qual é a rotina do dia, para que ela possa acompanhar e participar de todas as aulas. Então, às vezes, os professores de primeiro e segundo ano costumam fazer rotina, mas conforme vai passando, terceiro, quarto ano, tem os professores que deixam de fazer a rotina. Mas para uma criança com autismo, essa rotina é essencial para que ele possa saber o que vai acontecer durante o dia dele. Estruturar o espaço sinalizando os ambientes para que o estudante reconheça os lugares. Então, aqui seria mais para o começo, onde é o banheiro, onde é a biblioteca, onde fica cada espaço da escola. Utilizar os interesses do estudante para a construção de atividades. E quando a gente tem um aluno com altas habilidades ou superdotação? A superdotação, ela geralmente é em apenas uma área do conhecimento. Pode ser em exatas, pode ser em linguagens, mas apenas uma área ela é mais desenvolvida. Então, vamos supor que ele tem muita habilidade com exatas. Ele saiba fazer todas as contas de cálculo matemático rapidamente. Mas ele vai ter uma defasagem enorme lá na área de linguagens e ciências humanas. Então, existe sim a lei que o protege, a resolução 81, que é para promovê-lo para os próximos anos. Mas não é recomendável investigar os interesses dos estudantes e explorar esse caminho. As crianças com autismo, geralmente elas podem ter um hiperfoco. O que é o hiperfoco? Eles focam em apenas uma determinada coisa. Por exemplo, tem alunos que focam em dinossauro. Então, ele vai saber quais são os dinossauros do Brasil e do mundo,
quais os tipos de dinossauro, o que eles comem, como eles vivem. Então, professor, utilizar esse hiperfoco no que lhe é necessário, no você transformar, adaptar este conteúdo para o que você precisa. Eu preciso que ele reconheça os números, então vamos falar da data desse animal, qual é a medida, qual é a altura. Eu preciso que ele produza texto. Então vamos fazer uma reescrita de um texto que ele pegou daquele determinado animal. Então a gente fazer uma adaptação sobre aquilo que ele tem o seu hiperfoco. Aqui eu trago uma frase, né? Ser diferente não é, nunca foi, nem será um problema. O problema é ser tratado de forma diferente. Pense um pouco, professores. Ser diferente não é o problema é ser rotulado, é ser tratado diferente dos demais. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição na diretoria de ensino. E eu agradeço muito o convite, professores, e agradeço muito meninas dos anos iniciais. Até a próxima, muito obrigada.